Olá, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Cristiana e hoje nós vamos ver uma aula de termodinâmica que eu considero uma das mais importantes da termodinâmica, porque a gente vai iniciar nas tabelas termodinâmicas. Então, a gente vai começar a avaliar as propriedades das substâncias. Então, nesse começo aqui a gente tem os conceitos introdutórios. Então, o primeiro conceito é a fase. O que é fase? É uma quantidade de matéria homogênea como um todo, tanto em composição química como em estrutura física. Então, homogeneidade física significa que a matéria está toda sólida, ou toda líquida, ou toda gasosa. Tá? E com isso a gente percebe que um sistema pode conter uma ou mais fases. Então, se eu tenho um copo de água com gelo e esse copo representa o meu sistema, somente água e gelo ali dentro, eu tenho um sistema com duas fases. Então, aqui, a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. Uma segunda definição é a de substância pura. O que é substância pura? É uma substância que tem composição química uniforme e invariável. Então, a substância pura ela pode existir em mais de uma fase, mas a sua composição química deve ser a mesma em cada fase. Então, no exemplo que eu dei, a água misturada líquida e gás, ela é uma substância pura. Ela está em duas fases, mas ela é uma substância pura. Nesse exemplo aqui eu tenho um copo contendo água somente, é uma substância pura. Nesse segundo eu tenho água mais açúcar dissolvido. Então eu tenho duas substâncias, então eu não tenho mais uma substância pura única, eu tenho duas substâncias, então eu teria uma mistura. E esse outro exemplo é o que eu tinha falado, semelhante ao que eu tinha falado, eu tinha falado água misturando líquido e gelo, aqui tem água mais vapor contidas dentro de um mesmo sistema. Então, eu tenho uma substância pura em duas fases. Em algumas situações, a gente pode considerar que o ar se comporta como uma substância pura. Então, eu tenho uma mistura de gases tal ali, que pode-se assumir que as propriedades são uniformes. Se não houver reação química nenhuma, muitas vezes a gente considera que o ar é uma substância pura. Bom, o segundo passo aí é a definição do estado da substância. Então, existe um princípio que é chamado princípio dos estados equivalentes. Ele fala que o estado da substância pode ser determinado pelo estabelecimento dos valores de um subconjunto de propriedades intensivas independentes. Então, no capítulo 2 eu tinha adiantado para vocês que se a gente não estiver na mudança de fase, a pressão e a temperatura são duas propriedades independentes. Então, fora da mudança de fase, se eu forneço o valor da pressão e da temperatura, eu consigo determinar todas as outras propriedades. Então, é isso que esse princípio dos estados equivalentes está indicando. Então, um sistema compressível simples é aquele sistema formado por uma substância compressível simples. E o que seria essa substância compressível simples? É aquela no qual os efeitos de superfície, magnéticos e elétricos são desprezíveis. Por outro lado, as variações de volume, os efeitos de variação de volume, de pressão e de temperatura são muito importantes. Então, nos nossos problemas, a gente vai considerar que os sistemas são sistemas compressíveis simples. Então, para essas substâncias, a especificação, vou ficar na frente da câmera, a especificação dos valores de duas propriedades termodinâmicas intensivas independentes quaisquer define o estado da substância, e assim os valores de todas as outras propriedades termodinâmicas intensivas. Então, o que eu disse? Fora da mudança de fase, a pressão e a temperatura são duas propriedades independentes. Se eu fornecer o valor dessas duas grandezas, eu consigo achar qualquer outra. Bom, deixa eu voltar a câmera aqui para o lugar. Agora, nesse item, a gente vai considerar a relação entre a pressão, o volume e a temperatura. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui água líquida, tal estado A, e essa água ela está a uma pressão de 1 bar e uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, eu estou considerando aqui que o pistão, o êmbolo, o peso disso tudo, somado à pressão atmosférica, imprime essa água líquida uma pressão de 1 bar. Tá? E a temperatura de 20 graus. Nessas condições,
eu tenho água líquida, está definido o meu estado, é a fase dela, fase líquida. Se eu transferir calor, ou à medida que eu transferir calor para a água, o que vai acontecer? A temperatura vai aumentar consideravelmente. A pressão vai ser mantida constante. Por que a pressão vai ser mantida constante? Porque a pressão ela é dada pelo peso aqui, a pressão força sobre área, é o peso dessa estrutura mais a pressão atmosférica. Então, a pressão vai ficar constante. Como a água é líquida é considerado incompressível, então eu tenho uma variação de volume muito pequena. Tá? Então, a temperatura vai aumentar, a pressão vai manter constante e o volume vai aumentar ligeiramente. Como é um sistema, a massa é constante, então o volume em metros cúbicos aumenta ligeiramente, o volume específico aumenta na mesma proporção, porque o volume específico é o volume sobre a massa. E a massa é constante, então vai acompanhar o comportamento do volume, propriedade extensiva. Bom, então essa temperatura da água vai aumentando até ela atingir esse valor aqui de 99,6 graus Celsius. Nesse ponto, o que acontece? Se eu adicionar um pouquinho mais de calor, eu já tenho uma mudança de fase. Tá? Então, a água, uma parte dessa água líquida começa a se transformar em vapor. Tá? Então, o que vai acontecer durante esse processo? A pressão vai permanecer a mesma, pela mesma razão que a gente falou aqui. Só que na mudança de fase, a temperatura também permanece constante. Tá? Então, o que vai mudar? O volume vai mudar. A água ela vai se expandir, né? Vai ocupar um volume maior. Então, tem pressão e temperatura constantes e um aumento tanto do volume como do volume específico. Quando a última gota de líquido tiver se vaporizado, aí eu vou ter somente vapor. Tá? Se eu continuar fornecendo calor para esse sistema, o que vai acontecer? Aí a pressão vai ficar constante, a temperatura vai aumentar e o volume vai aumentar também. Ele vai aumentar pouco, mas mais do que ele aumentava aqui quando eu só tinha água líquida. Bom, o que a gente sabe? Se eu plotar aqui, né? Se eu tiver um gráfico pressão, temperatura, o que eu sei é que nesse ponto aqui, pressão de 1 bar e temperatura de 99,6 graus Celsius, começa a haver a vaporização da água. Então, ela sai da fase líquida, aqui era líquido, aqui é vapor, à esquerda da curva de pressão de vapor eu tenho líquido, à direita eu tenho vapor. Então, nesse ponto, eu estava aqui, ó, vamos supor, nesse ponto, tá? Temperatura 20 graus, pressão 1 bar. Eu forneci calor, eu mantive a pressão constante, minha temperatura foi aumentando até atingir esse ponto. Então, esse ponto é fixo. Tá? Temperatura 99,6 graus Celsius, pressão de 1 bar. Então, para essa pressão de 1 bar, essa temperatura de 99,6 é chamada de temperatura de saturação, ou seja, a temperatura na qual começa a haver a vaporização, a mudança de fase. Da mesma maneira, isso é um par. Então, da mesma maneira, para a temperatura de 99,6 graus Celsius, a pressão de 1 bar corresponde à pressão de saturação da água. Então, aqui tem uma outra curva, né, que eu indiquei líquido e vapor. E aí, o que acontece? Essa curva, ela vai mostrar a relação que existe entre a pressão e a temperatura. Então, se a substância está aqui à esquerda dela, ela vai estar na fase líquida. Se a substância está à direita, ela está na fase de vapor. Em qualquer ponto sobre essa curva aqui, eu vou ter uma mistura de líquido mais vapor. Então, vocês podem observar que o que ele gastou para chegar, né, a água, ela gastou um tempo, né, uma quantidade de calor para sair de líquido, somente líquido, para chegar em somente vapor, e aqui ele está representado por um único ponto. Então, todos os estados pelos quais a água passou, desde a fase de completamente líquida até completamente vapor, está representado por um ponto. Então, isso indica o quê? Que
na mudança de fase, a pressão e a temperatura são propriedades dependentes. Por quê? Porque é um par. Então, se eu, na mudança de fase, né, para uma dada pressão, eu tenho uma temperatura em que a água começa a vaporizar. Então, elas vão ficar constantes durante todo o processo de mudança de fase. Então, são propriedades dependentes. Fora da mudança de fase, elas são propriedades independentes. Bom, então para conhecer um pouco mais sobre o comportamento da água na mudança de fase, a gente utiliza outro diagrama. Tá? Então, um diagrama pressão-volume, um diagrama temperatura-volume. Por quê? Porque valores, né, que eram representados por um único ponto, né, uma série de estados que era representado por um único ponto no diagrama pressão-temperatura, porque elas são propriedades dependentes, consegue ser melhor visualizada em um diagrama temperatura-volume específico, ou pressão-volume específico, porque aí eles são propriedades independentes. Tá? Então, a gente observa aqui ó, que essa curva ela tem a forma de um sino. Tá? Então, essa região dentro do sino, abaixo, aqui, essa região que está colorida, é a região da mistura de duas fases. A mistura de, no caso, líquido mais vapor. Tá? Então, vamos supor que eu pegue essa linha aqui, ó, 1FGS. Tá? Tá. Esse ponto aqui, ponto F, é o ponto em que eu tenho líquido saturado. Por que é líquido saturado? Porque essa região que é a esquerda do sino é a região de líquido, a direita do sino é a região de vapor. Então, eu tinha minha substância aqui na região de líquido, 20 graus, por exemplo, pressão de 1,014 bar. Tá? Então, eu estava aqui no ponto 1, forneci calor, e o que aconteceu? A minha temperatura aumentou, a minha pressão se manteve constante, que essa curva aqui é uma curva de pressão constante, até esse ponto aqui, que é o ponto F. Então, esse ponto é o chamado o ponto de líquido saturado. Tá? Então, que eu tenho somente líquido na temperatura de saturação. Quando eu estou abaixo aqui da região de uma temperatura abaixo da temperatura de saturação, a gente fala que o líquido é um líquido subresfriado. Tá? Por quê? Porque a temperatura dele é inferior à temperatura de saturação. Ou então eu posso pensar que ele tem uma pressão superior à pressão de saturação. Então a gente chama de líquido comprimido. Tanto faz, ou líquido subresfriado ou líquido comprimido. Tá? Então ele chegou aqui na região de líquido saturado. Então, uma adição de calor fez com que ele mudasse de fase. Tá? Então, aqui eu tenho só líquido saturado. O que acontece? Eu estou mantendo, né, a pressão constante, a temperatura constante, mas eu estou aumentando o meu volume específico. Até o ponto em que ele atinge esse ponto G aqui, tá? Que seria a região de vapor saturado. Repetir a figura, né? Então, nessa região da mudança de fase aqui, a gente tem uma mistura de líquido mais vapor, então a gente precisa de uma terceira propriedade, né? Que é chamada título. Então, o título é uma propriedade intensiva. Como é que ele é definido? A razão entre a massa de vapor e a massa total da substância contida. Tá? Então, vamos supor, se eu estou na região somente de líquido saturado, quanto que é a massa de vapor que tem ali? É zero. Tá? Então, eu tenho zero dividido pela massa total. Então, na fase de líquido saturado, o título é zero. Se eu estiver na região de vapor saturado, não tenho líquido, então o título seria igual a 1 ou 100%. Então, título 0, líquido saturado. Título 1 ou 100%, vapor saturado. Às vezes a gente fala até vapor saturado seco, mas vapor saturado é o suficiente.
Se eu estou na região agora aqui no meu ponto, né, de vapor saturado, se eu continuar adicionando calor, o que vai acontecer? Mantendo a pressão constante, aí a minha temperatura vai aumentar e o meu volume específico também vai aumentar. Então, a gente fala que nessa região ele é vapor superaquecido, tá? Muitas vezes o termo gás ele é usado para vapor altamente superaquecido. Tá? Então, quando a gente tem uma temperatura muito mais alta que a temperatura de saturação, a gente pode chamar de gás, mas aqui a gente vai trabalhar sempre com o conceito de vapor mesmo, vapor saturado, que é o título de 100%, e vapor superaquecido quando a temperatura é superior à temperatura de saturação. Uma coisa muito importante é que o título só faz sentido se a gente estiver na região de saturação, ou seja, o título ele assume valores somente entre 0 e 100%. Bom, então eu peguei aqui e avaliei o comportamento para essa pressão de 1,014 bar. Tá? Se eu pegar agora, por exemplo, a pressão de 10 megapascal, essa outra curva aqui, o que a gente observa? Eu tenho um comportamento muito semelhante. Tá? Então, ele está na fase líquida, a temperatura aumenta, o volume específico aumenta ligeiramente, ele atinge o ponto de líquido saturado, eu forneço mais calor, eu mantenho a pressão e a temperatura constantes, aumento o meu volume específico, ele chega aqui na região de vapor saturado, se eu continuar fornecendo calor, ele vai aumentar a temperatura e vai aumentar o volume específico. E vai para qualquer valor de pressão abaixo desse ponto aqui. Que ponto é esse? É o ponto crítico. Tá? Então, a pressão nesse ponto é a pressão crítica. Se eu tiver numa pressão superior à pressão crítica, vocês podem observar que não existe mais a mudança de líquido para vapor. Aqui a gente fala simplesmente que o fluido, que a substância ela é fluida. Tá? A gente observa também, eu esqueci de falar, né, que no caso aqui, quando a pressão é 1,014 bar, a pressão de saturação é 100 graus. Quando a gente sobe aqui, a temperatura de saturação ela fica maior do que os 100 graus Celsius. Então, quanto maior a pressão, maior vai ser a temperatura de saturação. Bom, aí a pressão crítica, né, seria esse ponto aqui. No caso da água, a pressão crítica é 22,09 megapascal. Bom, aqui a gente tem o diagrama completo, tá? Porque eu tinha representado, né, anteriormente somente a mudança de líquido para vapor. Então, esse diagrama de fases, ele apresenta todas. Então, eu tenho aqui na ordenada a pressão, na abscissa a temperatura, e aí a gente tem a mudança sólido, líquido, vapor. Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, primeiro aqui a linha AC, é o que eu já tinha mostrado. Então, eu tenho, está na fase líquida, aqui é o ponto de vaporização e aqui é o vapor superaquecido. Se eu for no caminho inverso, eu teria condensação. A mudança de sólido para líquido é a fusão, tá? E de sólido para vapor seria a sublimação. E aí que a gente observa o ponto crítico, que eu não tenho mais essa mudança, tá? De líquido para vapor, é simplesmente um fluido. Então, em termos só de nomenclatura mesmo, condiciona-se se a temperatura é inferior à temperatura crítica, a gente chama de líquido. Se ela é superior à temperatura crítica, a gente chama de vapor. Tá? E aqui, vocês podem ver que tem um outro ponto muito importante, que é o ponto triplo. Tá? Então, ao longo dessa linha aqui, ó, a gente tem a mudança, né, a sublimação, e nessa linha tem um equilíbrio do sólido com o vapor. Ao longo dessa linha aqui, eu tenho um equilíbrio de sólido com líquido, né, mudança de fases, e ao longo dessa linha, líquido para vapor. Esse ponto, as três fases vão coexistir em equilíbrio. A gente chama esse ponto de ponto triplo. De uma maneira geral,
todas as substâncias têm o mesmo comportamento, tá? O que vai mudar? Os valores das propriedades. Então, aqui essa tabela 1 do livro apresenta a temperatura crítica e a pressão crítica para diferentes substâncias. Então, a água aqui, ó, a temperatura crítica 647,3 Kelvin e a pressão crítica 220,9 bar, que a gente já tinha visto, né, que é o 22 megapascal. Deixa eu voltar aqui a câmera. Eu apresentei anteriormente o diagrama temperatura-volume específico, agora o diagrama pressão-volume específico. Nós temos dois tipos, tá? Uma substância que se expande durante a solidificação, como a água, e uma que se contrai durante a solidificação. Vocês podem ver que o comportamento é mais ou menos a mesma coisa. Então, vamos pegar aqui o da água. Tá? O que a gente tem? Peraí. Tá. Essas linhas aqui, ó, são todas linhas de temperatura constante. Então, aqui na ordenada é a pressão, na abscissa o volume específico. Então, se a gente pegar uma temperatura inferior à temperatura crítica, essa daqui, ó, é a curva, né, isoterma, que passa pelo ponto crítico. Então, todas essas que estão à esquerda, ou no caso aqui abaixo, tem temperatura inferior à temperatura crítica. Então, nesses casos, durante a mudança de fase, a pressão é constante. Acima dela, eu não tenho a mudança de fase, né? A gente falou muito sobre a mudança de fase líquido para vapor, né? Evaporação e condensação, mas a fusão e a sublimação também tem a sua importância. Então, a fusão seria a mudança de sólido para líquido e a sublimação de sólido para vapor. O ponto crítico, vou dar uma travada aqui no computador, deixa. Então, essa tabela aqui, de novo, né, ela tem a temperatura e a pressão crítica para as diferentes substâncias. É importante também que, embora a gente tenha falado mais sobre as mudanças de fase mesmo, mas uma substância pura também pode existir em diferentes fases sólidas, tá? Então, é o caso, por exemplo, do ferro, do aço. Então, a gente tem a mudança de uma fase sólida para outra, tá? Isso a gente vê ali em materiais para construção mecânica, ciências materiais, eu acho. A gente vai... Olha só, o que nós temos, né? A gente viu os diagramas pressão, volume específico, temperatura, volume específico e pressão, temperatura. Mas a gente pode considerar uma superfície tridimensional, tá? Que dá para ver isso tudo. Então, aqui seria essa superfície PVT. Então, aqui dá para a gente interpretar melhor. Tá? Se eu pegar aqui, né, então, pressão, temperatura, o que a gente vai ver é que a mudança de fase, ela vai ser vista simplesmente como uma linha mesmo, tá? Então, nas regiões as regiões bifásicas, a pressão e a temperatura são propriedades dependentes. Nas outras regiões, a gente consegue ver a relação entre essas duas grandezas. Então, a pressão e a temperatura são propriedades independentes. Aqui está mostrando o seguinte, dependendo do corte que eu faça na superfície tridimensional, eu consigo ver as linhas da maneira que eu já tinha colocado no outro slide. Bom, eu falei que ia entrar nas tabelas termodinâmicas, mas pelo tempo do vídeo já ficou muito grande, então eu vou apresentar as tabelas no próximo vídeo.